Em novembro de 1936, um levante militar de orientações comunistas, nas cidades de Recife, Natal e Rio de Janeiro ficou conhecido na história como Intentona Comunista. Mas o que ela foi afinal de contas? A Intentona Comunista nada mais foi do que a tentativa de implementação do comunismo no Brasil. Nos anos de 1935 e 1936, em plena era Vargas, alguns membros do exército brasileiro influenciados pela ideologia comunista, realizaram levantes armados de caráter revolucionário. Esses militares tinham inclusive apoio do Comunista Internacional, cujo centro era a União Soviética, liderada na época por Joseph Stalin. No Brasil, os membros da Intentona agiram articulados pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, uma organização comunista liderada por Luiz Carlos Prestes em 1935, e agiam independentemente do PCB, Partido Comunista Brasileiro. A ANL tinha conexões diretas com o Internacional Comunista, órgão responsável por dar apoio, tanto financeiro quanto em armas e treinamento, para revolucionários comunistas no mundo todo. Prestes conseguiu esse apoio em 1934, quando viveu na URSS após o período em que atuava no movimento tenentista brasileiro. Getúlio Vargas, então chefe de Estado após a Revolução de 1930, através do Congresso Nacional decretou o estado de sítio e ordenou que as cidades fossem recuperadas pelas forças do exército que não estavam associadas ao comunismo. Centenas de militares comunistas e civis que apoiaram a Intentona até maio de 1936 estavam presos. Entre os presos, Luiz Carlos Prestes, que ficou 9 anos na prisão, e Olga Benário, que era judia e foi deportada para a Alemanha nazista. A consequência política da Intentona comunista foi o golpe do Estado Novo, em 1937, quando Getúlio Vargas iniciou sua ditadura. Em 1964, o presidente João Goulart assinou 2 decretos permitindo a desapropriação de terras, às margens de rodovias, ferrovias e barragens, e estatizou 5 refinarias de petróleo que operavam no país. Além de prometer uma série de reformas administrativas, agrárias, financeiras e tributárias, para garantir o que Goulart chamava de justiça social. O presidente ainda promoveu a insubordinação, incitando os agentes da Marinha a amotinar-se nos quartéis. E antecipou uma pretensa reforma urbana e a implementação de um imposto sobre grandes fortunas. No contexto da Guerra Fria, estas ideias foram vistas como um passo em direção à implementação de uma ditadura socialista, ou melhor, uma segunda Intentona comunista. E naquele mesmo ano, uma série de manifestações públicas ocorreram entre 19 de março e 8 de junho, em resposta às ações e discursos de Goulart. Essa série de manifestações ficou conhecida como a Marcha de Família com Deus pela Liberdade. Vários grupos sociais se organizaram em marchas, e a primeira delas, realizada em 19 de março, reuniu entre 300 a 500 mil pessoas. E com o apoio da população, os militares tomaram o poder e desbarataram as organizações comunistas junto de seus aliados no país. Seguindo-se assim 2 décadas de regime militar. Vale importante lembrar que nenhuma ditadura é boa, nem de esquerda, nem de direita. É na democracia, o único sistema onde o poder emana do povo e por isso tem legitimidade acima de qualquer coisa. A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações, realizadas pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina, denominado Petrolão. A operação teve início em 17 de março de 2014 e conta com 80 fases operacionais autorizadas, entre outros, pelo então juiz Sérgio Moro, durante as quais prenderam-se e condenaram-se mais de 100 pessoas, Ela investigou crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa,
obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. Terminou com rios de dinheiro sendo devolvidos pelos corruptores e Lula na cadeia. O baguncismo jurídico patrocinado hoje pelo STF, entre outros absurdos, o fato de terem soltado Lula da cadeia anulando as condenações com uma simples canetada e o colocado em posição para ser candidato à presidência da República. A militância escandalosa dos membros da referida Corte de Justiça em prol de Lula, a negativa de trabalhar para tornar as urnas eletrônicas auditáveis, fazendo o processo eleitoral mais transparente aos olhos do povo e cumprindo o preceito constitucional de uma contagem pública dos votos, acaba por demonstrar que a história se repete de tempos em tempos. Colecionamos decisões judiciais embasadas não nas leis, mas na vontade política de juízes que não se cansam de rasgar a Constituição brasileira. Inquéritos inteiros são abertos sem respeito ao Ministério Público e sem data para terminarem. Juízes do STF militando politicamente para descaradamente elegerem o ex-presidiário que arrombou o Brasil, presidente da República. A censura voltou a ser praticada e retornou pelas mãos daqueles que deveriam ter a missão de fazer respeitar a Constituição Federal e impedir a todo custo a censura, ferramenta que só existe em ditaduras. Daí para frente, que tiremos nossas conclusões e façamos nossas preces e apostas. O que não resta dúvidas é que está em curso a terceira intentona comunista.